quero andar um pouquinho com você em cima daquilo que nós falamos no domingo passado. Você vai dizer, mas vai falar de novo a mesma coisa? Não. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quero lembrar aos irmãos que a caixinha está aqui, ó, das mulheres. E quem trouxe aquela contribuição que foi pedida aí, a caixinha está aqui. Faço parte das mulheres, não, mas eu estou sabendo das coisas. Amém? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos céus, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante do Senhor nessa hora, Pai. Nos curvamos, Senhor, inteiramente diante da soberania do Senhor, diante da soberania da Tua palavra, diante, ó Deus amado, da autoridade da Tua palavra, Senhor. Nós queremos nos render diante, ó Deus amado, da ação poderosa do Teu Espírito Santo para ministrar as nossas vidas. Nós nos rendemos inteiramente nessa hora e queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar as nossas vidas, que o Senhor venha ministrar nas nossas vidas. Vem, Senhor, falar conosco. Vem, ó Deus, acrescentar a nossa vida, Senhor, mais uma pedra preciosa da construção do caráter de Cristo, mais uma pedra preciosa, Senhor amado, da construção do Teu projeto para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. O texto diz: segundo a grandeza do seu poder, que opera sobre nós. Sobre nós os que cremos. Quantos creem? Amém? Queridos, nós estamos vivendo tempos especiais. Eu vejo assim. Nós estamos vivendo tempos especiais. Desde o começo do ano, na verdade, desde o final do ano passado, nós estamos sendo constantemente ministrados de uma maneira bem especial do Senhor. Eu fico observando, quando eu não estou ministrando, aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ministrado no louvor, aquilo que está sendo colocado por cada pastor, cada líder, cada ministro que vem aqui. E eu percebo que Deus está construindo algo em nós, amém? Às vezes a gente, quando não tem essa percepção, a gente começa ou a achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou então achar que, poxa, mas não se fala no outro assunto, não tem bênção para mim, não. Tem bênção para você, querido. Amém? Tem bênção para você.
as bênçãos seguirão você. Amém? Você vai ouvindo a palavra, vai obedecendo a palavra e as bênçãos vêm. É natural elas virem. Elas virão. Às vezes não vai vir as suas vontades. Às vezes não vem os seus desejos. Mas a bênção de Deus vem. Às vezes não vem aquilo que nós queremos, mas a bênção de Deus vem. Porque a bênção de Deus é aquilo que Ele quer nos dar, porque Ele sabe que é o melhor para nós. Mas nós estamos vivendo tempos especiais, tempos que a palavra ela vai sendo liberada, e ela tem sido liberada na nossa vida de uma maneira cada vez mais intensa, de uma maneira profunda. A gente começa a ouvir uma palavra, a gente começa a ouvir uma canção, e aquilo vem dentro de nós de uma maneira tremenda. Eu não sei, às vezes tem até pessoas que já caminham há algum tempo e que não sabem que grande parte, a maioria, Fabrício, das músicas que nós cantamos, não, grande parte das músicas que nós cantamos é da autoria do próprio Ministério do Louvor, do Fabrício e do Tiago. Deve ter música aí para quantos CDs mais ou menos já tem aí nesse negócio? Uns 6 CDs já. Dia desse alguém perguntou assim: mas eles não pensam em gravar, não? Pensar, pensa. Pensar a gente pensa. Bom gosto a gente tem, né? Aquela história, bom gosto. Eu brincava muito com o pastor Jair sobre isso, a gente brincava muito. Bom gosto a gente tem. Mas Deus ainda não abriu essa porta para eles. Mas está jorrando. Do começo do ano para cá, já foi umas 5, eu acho 5, 6 músicas. Porque a palavra está sendo liberada pelo Espírito Santo. E as músicas são palavras cantadas. Agora, ao mesmo tempo, a gente vive tempos difíceis, tempos de lutas. Nós estamos numa guerra. E essa guerra tem sempre batalha. Se tem uma coisa que você fez, se você tomou a decisão por Jesus Cristo, se você entregou a sua vida para Ele, se tem uma coisa que você fez, foi se alistar em um exército, foi tornar-se um soldado. Eu sempre digo que igreja não é navio, iate, né, de cruzeiro, que tem uma tripulação que rala e um monte de gente que paga para ser servido. Tem igreja por aí que é assim. O pessoal paga, né, para ser servido, não faz nada. Tem o corpo de obreiros, pastores e obreiros que trabalham. São muitas vezes igrejas que as pessoas estão pensando que elas são passageiras nesse cruzeiro aqui pela terra, na direção do céu. Igreja não é isso, igreja é barco de guerra, navio de guerra. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de lutas, queridos. A caminhada em direção ao propósito de Deus passa por provações, passa por situações adversas. E nós precisamos entender algumas coisas. Domingo passado, nós falamos e fomos ministrados. Eu digo nós falamos e fomos ministrados, porque eu sou ministrado também. Eu sou antes, sou durante, sou depois, né? E essa mensagem de domingo a gente está sendo ministrado durante a semana também, por ela, acerca da importância de ter um discipulador nas nossas vidas. E uma das razões dessa importância, dessa necessidade, é por causa da autoridade espiritual.
É a liderança, a cobertura espiritual de um discipulador, de um líder, que vai nos trazer autoridade espiritual. Amém? Você lembra disso? Lembra dessa palavra? Foi dia desses que a gente pregou, né? Um dia desse aí. Como diz o Fabrício, foi um tempo desse aí atrás aí, né, Fabrício? Agora, queridos, você precisa entender uma coisa: não basta estar debaixo de autoridade. Não basta só isso. Aí eu quero caminhar um pouquinho mais. Nós precisamos nos mover em autoridade, nos mover na autoridade de Cristo aqui na terra. Eu caminho debaixo de autoridade e eu preciso me mover na autoridade de Cristo aqui na terra. Eu quero pensar um pouco com você sobre isso. Quando nós olhamos para a vida de alguns cristãos que nós conhecemos, né? Nós podemos perceber que grande parte da igreja de Cristo está vivendo como se não tivesse a autoridade de Jesus sobre a sua vida aqui na terra. As pessoas caminham sem exercer essa autoridade. E às vezes a gente olha e parece que isso está presente. Eu não vou dizer no corpo de Cristo, mas nas igrejas em geral. Você começa a conversar com pastores e você começa a ver esse tipo de coisa. São pessoas que vivem muitas vezes da mesma forma que vive um não cristão. Vive do mesmo jeito, aquela gangorra espiritual. Aquele sobe e desce, né? É quase uma bipolaridade espiritual e emocional. São aquelas pessoas que um dia a pessoa está cheia de alegria, está numa felicidade só. Estou feliz demais, com Jesus eu vou. Estou vivendo a vida e meu coração está sobrando amor. Cheio de motivação. Ah não, nós vamos romper, nós vamos fazer acontecer. Você olha para a pessoa, ela está animada, ela está cheia de fé. Não, Deus vai fazer, Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na minha casa, Ele vai fazer na igreja. No outro dia, ó céus, ó vida, ó azar, ó vida bandida, Deus esqueceu de mim, cadê o Senhor? Você olha aquela pessoa que estava cheia de motivação, cheia de alegria num dia, no outro dia a pessoa está totalmente desmotivada, triste, sem ânimo, cheio de dúvidas. Aí você pergunta: o que foi, irmão? O que foi, irmã? Ah, estou desanimado. Não sei lá. Sobe, desce. Montanha russa. A vida da pessoa, a vida espiritual da pessoa é uma montanha russa. É aquela pessoa que um dia ela tem uma aliança enorme com o discipulador. No outro dia ela não quer ver o discipulador nem pintado de ouro. Quando nós olhamos para esse texto de Efésios, nós vemos o apóstolo Paulo declarando alguns motivos pelos quais ele orava pelos discípulos daquela cidade. E uma das razões era para que eles entendessem a extraordinária grandeza do poder de Deus que estava sobre eles. Para que eu e você consiga entender a extraordinária grandeza do poder de Deus que está sobre nós. Muitos vivem a vida cristã sem entender esse poder, sem entender essa autoridade, queridos. Esse poder, o apóstolo Paulo diz que é o poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Fez Jesus subir e assentar à direita de Deus Pai, acima de principados e potestades.
esse poder está sobre minha vida e sobre a sua vida. No capítulo 2 de Efésios, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Isso significa que nós estamos acima de principados e potestades. Por quê? Porque nós somos o seu corpo. Amém? Eu sou o corpo de Cristo, eu sou a igreja. Não, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja se eu estiver ligado ao corpo. Eu não preciso ir no culto porque eu sou a igreja. Eu estou em casa, eu sou a igreja. Não, você só é a igreja se você estiver em comunhão com o corpo. Porque a igreja é corpo. Em casa você é um egoísta a mais, distante de Deus. Nós somos corpo de Cristo, somos parte do corpo, cada um de nós, membros desse corpo. E nós estamos acima de principados e potestades. Diga assim: eu estou reinando com Cristo, acima de principados e potestades. Amém, queridos? E isso é na autoridade de Cristo Jesus que está sobre a minha vida. Agora a pergunta é: por que isso não é verdade na vida de muitos? Por que tantos altos e baixos? Por que tanto sobe e desce? Por que tanta bipolaridade emocional e espiritual? Eu quero ler 2 textos com você e tentar responder essas perguntas, dando três razões. O primeiro texto é 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Aleluia. E em seu eterno amor, Samuel capítulo 17. Esse texto você conhece, ele fala sobre a história de Davi e Golias. Golias foi aquele gigante que aparece no começo do capítulo, e ele começa a desafiar o exército de Israel que estava reunido para a batalha. E todo dia ele desce e faz um desafio: traz um homem para lutar comigo. Ele luta comigo, quem prevalecer ganha a guerra. E aí no versículo 25, Davi é chamado pelo pai, em determinado momento, e o pai manda ele levar comida para os irmãos. Davi chega lá no arraial e começa a ver que tem alguma coisa estranha. E no versículo 25 diz assim: diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Vou ler um pouquinho antes, Davi então se levantou de madrugada, versículo 20, e deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava grito de guerra. Os israelitas e os filisteus se opunham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras. E chegando, perguntou a seus irmãos se estava tudo bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu?
pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará ao homem que matar a esses filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Um pouquinho mais à frente, versículo 41, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda essa assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para defrontar com Davi, este se apressou, correu ao combate a encontrar-se com os filisteus. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu e matou, e não havia espada na mão de Davi. Outro texto que eu quero ler com você é um texto que está em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a necessidade de entender a grandiosa, poderosa grandeza do poder de Deus que está sobre nós, é porque Paulo era alguém que conhecia isso. O capítulo 27 narra a viagem do apóstolo Paulo para Roma. 27 parte do 28. E o versículo 7 diz assim: navegando vagarosamente por muitos dias e havendo chegado com dificuldade defronte de, não sei que cidade é essa, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos de Creta à altura de Salmone, e costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhes: senhores, eu vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. Versículo 18 diz assim: como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar, e ao terceiro dia com as próprias mãos lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, devias ter me ouvido e não partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. Agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores,
Tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Eu vou ficar por aqui. Olha para mim, queridos, por que tanta gente vive dessa forma que eu descrevi antes? Vive nesse sobe e desce espiritual. Primeira coisa, porque vivem e olham as coisas de forma natural e não espiritual. São pessoas que vivem a vida olhando para aquilo que está vendo com o olho físico, não consegue olhar espiritualmente. Nos 2 textos que nós vemos pessoas vivendo e enxergando as coisas de forma meramente natural. No primeiro texto, eu quero que você perceba uma coisa. Quando Davi escuta aquele acontecimento do gigante, tem uma diferença enorme entre o que Davi fala e entre o que os soldados de Israel falam. O texto diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Davi fala àqueles homens e diz assim: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? Opa! Tem uma diferença muito grande na visão de Davi para a visão daqueles homens. Para a visão daqueles homens, a afronta era simplesmente sobre Israel. Davi olhou e disse: não, esse inimigo está afrontando os exércitos dos Deus vivo. Ele está afrontando Deus. Ele está afrontando, não é a mim, ele está afrontando ao Senhor. Os soldados de Israel viam o gigante afrontando no mundo natural. Davi via o gigante afrontando no mundo espiritual. Como é que tem sido tua visão diante das afrontas do inimigo? Afronta que vem muitas vezes de um parente seu. Afronta que vem de um colega de trabalho, de um chefe no trabalho. Afronta que vem de um colega na escola. Como é que você está olhando essa afronta? No texto de Atos 27, Paulo diz assim: olha, eu vejo que a navegação vai ser complicada. Nós teremos perda, teremos dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Paulo estava olhando e se movendo de forma espiritual, queridos. Mas o centurião, o comandante daquele navio, o texto diz que ele acreditava mais no piloto e no mestre do que em Paulo. Provavelmente o piloto disse: não, esse cara sabe de nada. Esse cara é um prisioneiro. O prisioneiro tem 2 direitos: direito a nada e a não abusar do direito que tem. Mas esse cara ficar calado. Ele não sabe de nada. Olha aí, ó. Está tudo tranquilo, nós vamos chegar lá. Queridos, como é que você está vendo as coisas? Quando você vive somente no natural, se move somente no natural, você vai ver apenas o natural. E sabe o que é que acontece? Facilmente você vai dar ouvido a quem vê e vive da mesma forma. Você vai ter dificuldade de ouvir quem se move no espiritual. Você vai ter facilidade de ouvir quem fala do natural. Quem vive dessa forma vê e pensa assim, ó: Paulo estava indo para Roma. Roma era o propósito de Deus na vida de Paulo. Deus falou a Paulo
que ia levar ele para Roma. E aí, em vez de providenciar uma viagem de primeira classe na melhor companhia aérea, Deus começa a prender Paulo. Paulo começa a ser preso e apanhar, e tome algema, e tome açoite. Bota Paulo no navio, a tempestade vem, o navio fica à deriva, termina no naufrágio. E aí quem vive e se move no natural, olha e diz assim: se é propósito de Deus, por que tanta dificuldade? Foi levantado por Deus, por que essa dificuldade toda que a pastora falou aí, se é de Deus? E ainda espiritualiza, tem aquele, sabe aquele negócio, o cara se move no natural, mas ele quer ser espiritual, e ele diz assim: não, rapaz, se Deus está no negócio, todas as portas se abrem. Quer dizer uma coisa para você: o diabo abre muito mais portas do que Deus. Porque Deus só abre a porta que é dele, que é para o propósito dele. O diabo abre todas as portas para você errar. Portas abertas nem sempre significam que Deus está no negócio. Tudo estava dando errado naquela viagem de Paulo, mas Deus estava no negócio, como os espirituais gostam de dizer. Deus estava ali levando Paulo para Roma. Você precisa entender que no caminho do verdadeiro propósito de Deus sempre haverá ataques do inimigo. No caminho do propósito de Deus para a sua vida, o inimigo sempre vai atacar. Vai ter gigante, vai ter desafio, vai ter afronta. Porque no caminho do propósito de Deus, que ele tem gigante, tem naufrágio, tem serpente picando, entendeu, querido? Tem trairagem no meio do caminho. Eu estou no caminho de Deus, todo mundo que vem para mim é melzinho na chupeta, é nada. Vem cobra para te picar. Quando o navio está naquela praia lá, naquela ilha de Malta, isso é uma outra história, né? Ilha de Malta tem um monte de ensinamento. Eles fazem uma fogueira para se aquecer, porque estava frio. E aí o texto diz que vem uma cobra e pica o apóstolo Paulo. Porque no caminho do propósito de Deus tem tudo isso, querido. Jesus cumpriu o propósito de Deus, Jesus cumpriu a vontade do Pai, mas no caminho dele teve traição, teve abandono, teve açoites, teve cravo, teve coroa de espinho, teve cruz. Não é porque é no propósito de Deus, não é porque está no caminho da promessa de Deus, que tudo vai ser fácil. Agora você precisa olhar com olhos espirituais. Você precisa se mover na autoridade, e na autoridade só se move quem olha além do natural. Talvez tenha alguém aqui hoje precisando começar a viver e ver a vida, ver as situações, ver as circunstâncias de forma espiritual. Entender, queridos, que a afronta não é a mim, a afronta é ao Deus vivo, é o Deus que está em mim. É a Deus que eles estão afrontando. Amém? Não é a você que estão afrontando, é a Deus. Se você está se movendo no propósito de Deus, é a Deus que eles estão afrontando, não é você. Não importa, querido, que digam que o país está em crise, não importa. Como
Como já disse alguém por aí, né? Eu estou em Cristo, estou em crise. Nada pode me abalar, queridos. Nada vai me abalar, porque eu não me movo no natural. Amém? Como é que você tem se movido? O que é que você está vendo? Eu estou vendo que a coisa vai ficar muito feia até o final do ano. Eu quero dizer para você que a coisa vai ficar muito bonita em Deus até o final do ano. Quero dizer a você que é tempo de frutificação, é tempo de multiplicação. Amém, queridos? É tempo do milagre de Deus na tua vida. Por que tanta gente vive nesses sobe e desce, nesses altos e baixos? Não esqueça disso, bipolaridade espiritual. Segunda razão, porque não creem na palavra de Deus. Não acreditam na palavra, não recebem a palavra, como eu falei aqui alguns dias. A pessoa ouve a palavra, mas ela não recebe a palavra. O irmão de Davi, no versículo 28 do capítulo 17, diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aquele camarada, rapaz, ele não acreditava na palavra de Deus, ele não acreditava na unção de Deus sobre a vida de Davi. Ele não acreditava na palavra que Deus havia dito tantas vezes a Israel, de que daria vitória contra os inimigos. Deus já havia falado, mas ele não acreditava nisso. Quantas vezes, queridos, as pessoas estão ouvindo a palavra e não acreditam. Não crê na palavra, não se move pela palavra. Davi era alguém que confiava firmemente em Deus. Ele chegou diante de Saul e disse assim: não desfaleça o teu coração, rei. Eu vou lá e vou lutar com esse gigante. Deus vai me dar ele nas minhas mãos. Davi era alguém que acreditava firmemente na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse para aqueles homens lá, ele disse: olha, eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo disse: não tenham medo, Deus falou comigo, e se Ele falou comigo, vai acontecer. Porque, como nós aprendemos há tantos anos atrás, se Deus diz, assim é. Amém? Se Deus está falando, assim é. É preciso crer na palavra, queridos. No meio de uma situação, queridos, Paulo está falando, o vento não acalmou, não. O mar não ficou calmo, não, o navio está arrebentando. Perderam o comando do navio, o navio está a esmo, acho que é isso. Esmo. E Paulo está dizendo: opa, tenho medo não, Deus falou comigo. Deus falou comigo que eu vou para Roma. E tem mais, Ele me deu todos vocês aqui, ó. Todos. Ninguém vai se perder. Ninguém vai morrer. Mas como é que você pode confiar num negócio desse? Deus falou comigo. A palavra de Deus diz.
O Espírito do Senhor falou através da palavra falada, ministrada, pregada. E é assim que eu creio. Amém. O sobe e desce é porque eu não creio na palavra. Porque se eu creio na palavra, eu vou me mover por essa palavra. Uma pergunta que eu não quero ouvir resposta: você tem confiado nas palavras que o Senhor tem nos falado? Você tem falado essas palavras, repetido essas palavras, declarado essas palavras, compartilhado essas palavras? Você tem se movido por essas palavras? Pense nisso. Aquela pergunta que eu gosto de fazer: o que você tem feito com o que Deus tem falado? Eu quero só fazer uma pergunta para você pensar. Ao longo dessa semana, quantos procuraram o seu discipulador para estar debaixo de cobertura? Você procurou o seu discipulador para estar junto, para conversar, para prestar contas, para estar ali? Você procurou? A palavra veio, você se moveu debaixo da palavra? Ontem pela manhã, primeiro na sexta-feira, quinta-feira à noite, já acho que umas 11 horas, sei lá, aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp da pastora Iranildes, compartilhando que a célula tinha sido uma bênção. Sábado nós estávamos lá no café, queridos. Eu vou compartilhar com você um negócio. Ainda bem que ele não vai ouvir, que não, né? Só porque ele não vai ouvir isso, eu vou compartilhar com você. Como tem coisa, né? Tem um ditado que diz assim: quem meu filho beija, me adoça a boca. Uma coisa assim, é um ditadozinho que o pessoal tinha por aí. Acho que é um negócio assim, né? E assim, os pais têm um orgulho assim do filho, né, quando vê alguma coisa. Eu fiquei tão alegre ontem no café de comunhão. Quero testemunhar isso aqui com você. De repente, ali num momento do café, aí o pastor Lindeir, né? Poxa, foi uma bênção ontem a nossa célula lá em Colombo. Isso foi muito bom. Aí o pessoal entrou com outros assuntos e tal, mas querido, é assim, ó, estou aqui, quero prestar conta. Você fez isso durante a semana? O que é que você fez com a palavra que você recebeu domingo passado? Pensa nisso. Você precisa crer de verdade naquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem falado através de palavras apostólicas, proféticas e pastorais, e se mover nessas palavras. Sabe por que você não tem caminhado em autoridade? Porque você não crê na palavra de Deus. Paulo podia caminhar em autoridade no meio de um naufrágio, porque ele sabia que Deus tinha falado com ele. Ele acreditava na palavra de Deus. Davi podia se encher de coragem e enfrentar um gigante, porque ele acreditava na palavra de Deus. Tem muita gente dentro das igrejas que não acredita na palavra de Deus, querido. Não acredita. E por isso vivem repetindo os mesmos discursos que as pessoas lá fora estão repetindo. Muitas vezes caindo na mesma maldição que as pessoas lá fora estão caindo, pela sua própria boca. Porque as pessoas vivem nessa montanha russa espiritual, queridos. Para terminar, porque não se movem
com ousadia na autoridade de Cristo. Não tem ousadia, não tem confiança na autoridade de Cristo que está sobre a sua vida. Se manifestasse um demônio agora aqui, o que você faria? Ah, não, isso é obrigação do apóstolo e da pastora. Se não for ele, são os pastores. Eu não. Se você está em Cristo, a autoridade de Cristo está sobre a sua vida. Você precisa se mover com ousadia nessa autoridade. O texto de 1 Samuel diz que quando o gigante olhou para Davi, disse assim: ah, você está pensando que eu sou algum cachorro para você vir aí com pau, pedra? O texto diz que Davi olhou para ele e disse assim: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É o Deus dos exércitos de Israel, é a Ele que você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja que Davi, ele tinha um entendimento perfeito do que estava acontecendo. Ele sabia que precisava dar testemunho para toda a terra de que havia Deus em Israel. Mas ele sabia também que próprio Israel precisava desse testemunho. Ele diz assim: toda essa congregação aqui, todo esse pessoal, esse bando de gente medrosa que tem aqui, esse bando de soldado frouxo, todo esse pessoal vai saber que o Senhor salva. Não é com espada, não é com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregou você nas minhas mãos. E o texto diz assim: ó, e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com os filisteus. Ousadia, consciência da autoridade. Opa, ouviu aquele... sai em nome de Jesus. Sou o primeiro a chegar, porque eu sei a autoridade que eu tenho. Amém? É assim que você tem que ser. Saber a autoridade que você tem. Quem sabe a autoridade que tem, caminha confiante em qualquer situação. Amém ou não? Davi foi ousado, queridos. Você precisa se mover com ousadia, se mover na autoridade de Deus, diante das circunstâncias, diante desse momento que você está atravessando na sua vida, na sua casa. Você tem que se mover na autoridade. Lá em Atos 27, 33 a 36 diz assim: entretanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já é hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Paulo era um prisioneiro. Amém, queridos? Quem está falando aqui não é o capitão do navio, o comandante do navio, mas é alguém que tinha a autoridade de Deus naquele navio. E Paulo sabia que aqueles homens estavam sem comer. Sabe o que é que acontece? Aqueles homens não estavam jejuando para Deus fazer alguma coisa, não. Não era jejum para Deus. Era uma prevenção. O navio vai afundar, vai ter um naufrágio, o navio vai afundar. Se eu estiver forte, eu vou sofrer um bocado para morrer. Então eu paro de comer logo, fico fraco, porque na hora que afundar eu morro. Era esse o pensamento. E Paulo se levanta cheio de autoridades assim: para com isso. Vocês estão esses dias todos sem comer, chegou a hora de comer.
e cheio de autoridade. O texto diz assim: havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Quem tem autoridade espiritual influencia. Quando nos movemos em autoridade, na autoridade de Cristo, nós tomamos espiritualmente o controle da situação. Enxergamos de maneira espiritual, não somos engolidos pelos problemas, nós comemos ele. Lembra disso? Nós não somos pratos dos problemas, nós devoramos eles. Muitos têm assistido um filme, têm sido impactados por ele. O Quarto de Guerra, quantos assistiram aqui? Agora a pergunta: quantos estão treinando os princípios de autoridade espiritual contida no filme? Quantos estão treinando enxergar a coisa de maneira espiritual? E parar de brigar com a mulher porque o arroz queima todo dia. Parar de brigar com o marido porque atrasa, porque não sei o quê. Assistir o Quarto de Guerra e ficar impactado por ele é fácil, queridos. Se mover na autoridade espiritual de Cristo, esse aqui é o alvo. A igreja precisa de discípulos que se movam na autoridade de Cristo. O mundo precisa de cristãos que se movam na autoridade de Cristo. Você precisa exercer essa autoridade na sua casa. Você precisa exercer essa autoridade na sua família, no seu casamento. Você precisa exercer essa autoridade no seu trabalho. Você não precisa ser o patrão, não, nem o chefe. O patrão e o chefe provavelmente estão olhando tudo de maneira natural. Você olha de maneira espiritual. Como é que você tem se movido? Como é que você tem vivido? Como é que você tem enxergado as coisas? O que é que você tem feito com as palavras que o Senhor tem liberado? Como é que tem sido a tua ousadia para se mover? Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Olha, eu estou caminhando debaixo de cobertura espiritual, amém. E a autoridade de Cristo, você está exercendo ela? Você está se movendo nessa autoridade? Como é que você tem caminhado, queridos? Feche seus olhos. Como é que você tem caminhado? Você está vendo as coisas meramente de maneira natural? Ou você tem olhado com um olhar espiritual, enxergando o sobrenatural por trás do espiritual? Como é que você tem agido em relação à palavra de Deus? Você tem respondido a essa palavra? Tem se movido por essa palavra? Você tem buscado praticar aquilo que você ouve? Eu ouvi hoje, então eu vou começar a praticar imediatamente. Se Deus falou, é porque Ele quer que eu me mova. A gente que prega, a gente tem uma responsabilidade enorme, queridos. Porque a gente recebe a palavra primeiro. O que eu vou fazer com essa palavra? Mas a partir do momento que nós liberamos essa palavra, você passa a ter uma responsabilidade enorme. Você me ouviu essa noite. Você me ouviu falar da autoridade de Cristo. Você é responsável por isso. Não importa a sua idade. Não importa a sua condição. Você é responsável por isso. Nós estamos vivendo numa geração, queridos, que precisa de cristãos que se movam na autoridade de Cristo. Essa é uma geração que precisa de
discípulos que se movam na autoridade de Cristo. É uma geração que precisa de homens que se movam na autoridade de Cristo. É uma geração que precisa de mulheres que se levantem e se movam na autoridade de Cristo. É uma geração que precisa de jovens e adolescentes que se movam na autoridade de Cristo. É uma geração que precisa de crianças que se movam na autoridade de Cristo. Há pouco menos de 10 anos atrás eu fui na casa de um pastor. A filha dele tinha 5, 6 anos, 5 anos. E ela tinha discípulas. Ela tinha discípulas na escolinha dela. Ele disse assim: filha, conta para o pastor de Valmir quantas discípulas você já tem. Eu já tenho 2 discípulas. É mesmo? Como é que você faz? Todo dia a gente se reúne no recreio, e aí eu falo de Jesus e aí eu oro com elas. Não tem idade, queridos. Essa geração precisa de homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que se movam na autoridade de Cristo. Chega de viver gangorra espiritual. Chega de viver na bipolaridade espiritual. Chega de cuspir fogo hoje e amanhã está cuspindo gelo. Chega de dizer hoje eu creio e amanhã dizer será. É tempo de entender que Deus te chamou para cumprir um propósito e que todos os desafios do caminho Ele vai te fazer vencedor. Amém? Feche seus olhos, ponha sua mão no seu coração. Eu quero orar por você.